A Gabi falou sobre dar segunda chance e perdoar. Será que significa a mesma coisa? Vamos ouvir agora, abrindo a nossa rodada de entrevistas aqui, o Rossandro Klinger. Ele é psicólogo e palestrante. Tem pessoas que perdoam porque querem se libertar de um ressentimento que está provocando angústia, dor e peso na própria vida. Então, não significa dizer que ao perdoar, ela dá uma segunda chance. Ela pode se livrar desse sentimento pesaroso, mas ela não confia mais naquela pessoa. Tem pessoas que fazem o movimento contrário. Elas dão uma segunda chance e esperam a observação do comportamento dessa pessoa, seja numa relação a dois, na família ou no trabalho, para ver se o comportamento mudou e a partir dessa mudança detectada, o perdão acontecer. Portanto, nem sempre é uma relação de causa e efeito entre perdoar e dar uma segunda chance. Perfeita. Ele fala ali sobre a pessoa que perdoa e fica acompanhando o comportamento da outra, né, depois do perdão, para ver se a pessoa muda ou não. Tem um pouquinho de vaidade nisso também, Karnal? Eu quero ver se você vai se comportar do jeito que eu acho que você tem que se comportar. Eu acho que são muitos casos, a Gabriela já começou apontando isso, né? Alguém cometeu um genocídio e diz, mas eu estou arrependido. Não, nós temos que fazer um julgamento. Vidas foram perdidas. Eu tenho que compreender o processo. Eu tenho que entender que enquanto eu não concedo perdão, é um obstáculo a que eu também evolua, mas não o esquecimento jurídico necessariamente, porque vidas foram perdidas. Então, sempre eu tenho que ter cuidado que eu preciso interpretar, não remoer, não ficar vingativo, mas justiça é diferença de vingança. Perfeito. Eu acho que a fala do Karnal é fundamental para que a gente também não confunda o perdão como uma licença para não submissão à reparação necessária ou à pena necessária. Você cometeu determinado ato, para aquilo existe uma pena prevista, se a gente estiver falando de uma violação às regras. Ou se a gente estiver falando no plano dos relacionamentos, eu posso te perdoar e dizer, mas eu não confio em você. Você, enfim, me traiu o voto de confiança que nós tínhamos, o nosso acordo, e eu preciso que você se mostre uma pessoa novamente digna de confiança para que a gente consiga restabelecer essa relação. Essa é a distinção fundamental, porque senão parece que basta falar, ai, desculpa. Simples, passou. Sabe o que eu aprendi quando eu estava escrevendo o livro Pecar e Perdoar? Que eu sou uma pessoa que perdoa com muita facilidade, até que eu descobri que eu de fato nunca tinha sido ofendido. Quando eu fui ofendido de fato, eu descobri que eu tinha uma dificuldade imensa Mas de tem perdoar e escorpião de no mapa? esquecer. Ele fala também, o Rossandro, sobre o sentimento, né? Que muitas vezes a gente nutre ali por aquela pessoa, que é um sentimento ruim, é um peso, né? Porque você fica ali, tudo bem, eu não perdoei, eu tô colocando aquela carga em mim. E perdoar pode te fazer ficar livre desse sentimento. Não necessariamente significa que você vai manter uma relação com aquela pessoa, mas faz bem pra você. E que pode, eu aqui na defesa, eu sei que o Karnal fez a observação desse perdão narcísico, né? Olha como eu sou magnânimo, eu tô te perdoando, mas se isso for te fazer se sentir mais leve, mal nenhum tá fazendo pra outra pessoa, eu acho que num momento de dor, vale super. Vale eu super. acho. Não havendo prejudicado, não há um Exatamente. delito, né? Então, vamos embora. Agora, olha só, o Karnal já falou um pouquinho sobre religião aqui, porque dar uma segunda chance, perdoar, é uma ideia muito associada também à religião. Mas o que leva tanta gente a pedir perdão a Deus quando faz alguma coisa errada? Vamos ouvir o rabino Newton Bonder, olha só. Deus para as religiões, eu particularmente falo pela tradição judaica, é sempre o modelo daquele que perdoa. O conceito bíblico é de que Deus é eternamente perdoador. Né? Por que isso? Porque tantas vezes a gente ano vai, ano vem, e a gente repete e vem pedir perdão pelas mesmas coisas. Então é quase como se Deus fosse tão compassivo que pudesse perdoar você 1, 2, 3, 4 vezes. O ser humano não é tão assim. Se uma pessoa faz uma coisa com você 2, 3 vezes, foi suficiente para você não mais acreditar no perdão. O Criador seria esse eterno perdoador e que talvez abra caminho justamente para aquilo que eu disse, que é não ficar prestando atenção na capacidade de erro, de equívoco das pessoas, as suas fraquezas, mas ficar pensando no vínculo, na relação com o outro.
grande rabino. Aliás, ler a Alma Imoral é refletir muito sobre corpo, alma, perdão, etc. Em algumas religiões, como no judaísmo, há dias específicos de perdão, como Yom Kippur. Outras religiões, como o islamismo, destacam muito a justiça de Deus. O cristianismo disse que você tem que perdoar 70 vezes 7, que significa, na prática, infinitas vezes ao dia. Mas manteve no Pai Nosso esse princípio que em hebraico a gente chama de teshuvah, ou seja, de retorno, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é um gesto de ida e volta, é um gesto recíproco. Eu preciso reparar o que eu fiz. Eu preciso fazer penitência, pedir perdão, reparar o que eu fiz e sempre querendo crescer. Não existe perdão se não houver arrependimento e vontade de emenda. Mas perdoar é uma questão muito importante. Os budistas dizem uma coisa que eu gosto muito. Eu te ofendi, eu joguei uma brasa quente no seu rosto com uma ofensa, talvez eu te atinja, mas em 100% dos casos minha mão será queimada. Então, o ódio e a ação negativa me compromete com o outro e cria um ciclo que eu preciso quebrar com análise e com o perdão, não com esquecimento. Pelo contrário, esquecer algumas coisas induz a voltar ao erro. Eu gosto muito do trecho da fala do Karnal, em que ele fala sobre o perdão e ele junta com essa ideia de crescer. Então, a gente precisa verificar arrependimento e vontade de emenda. Eu acho que quando a gente vai falando de auto-perdão, né, e isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem muito mais facilidade em perdoar o erro do outro do que em nos perdoar, a gente precisa olhar sob essa perspectiva de que a gente tomou determinadas decisões ou a gente adotou determinadas atitudes com a informação que a gente tinha disponível naquele momento. Se a gente consegue perceber agora que a gente teria feito diferente, isso significa já que a gente cresceu. Então, significa que a gente evoluiu. E aí a gente não tem que olhar para trás com essa vontade de penitência, né? Eu sempre falo da culpa do chicotinho nas costas, mas a gente tem que se perdoar pelos nossos erros e seguir em frente com essa vontade de se emendar e de melhorar. E isso é importante porque quando a gente fala do perdão do outro, desse perdão que alivia a nossa alma e os nossos sentimentos, ele deve ser independente do que o outro faz, porque o comportamento do outro a gente não controla. Então, o auto-perdão para que a gente possa evoluir e perdoar o outro, embora isso não signifique permanecer na convivência com o outro, para que a gente consiga evoluir. Então, nos dois sentidos, é a gente tomando decisões a partir daquilo que a gente controla na nossa existência para tornar a nossa vida melhor. E perdoar faz parte de você aceitar quem você era no momento que você tomou determinada decisão. Não é só nem a informação que você tinha, é o contexto, né? O que você estava passando, o que estava acontecendo no mundo.